situações as quais você não precisa mais, você fica enroscada, né? Então, muitas vezes, o que seria enroscada? Vamos traduzir o que seria assim, enroscada. Então, quando você está numa situação onde você reclama do seu trabalho, onde você reclama das condições das quais você vive, às vezes você está vivendo um relacionamento horrível, mas você não se posiciona nesse relacionamento, porque você tem os seus ganhos secundários. Então, e a mesma coisa, você o tempo todo fica ali, isso é o papel de vítima, né? É o papel de vítima que muitas vezes as pessoas fazem e elas se mantêm no papel de vítima, e o que a vítima gosta é de juntar as amigas, a juntar os amigos para falar mal de quem está te prejudicando, mas a pessoa nunca olha como resolver a situação. O terceiro perfil, então são 3 perfis que nós vamos estar trabalhando no dia de hoje. Então, é a vítima, o agressor, o perpetrador e o salvador. Então, os 3 têm boa intenção. E a gente fala, de boa intenção o inferno está cheio. Sim, de boas intenções o inferno está cheio. Mas quais os ganchos que você está permitindo que as pessoas façam com você? Quais as conexões que você está permitindo que sejam tóxicas na sua vida? Porque é você que permite. É você que permite os relacionamentos tóxicos. É você que permite os problemas que não estão dando certo. Porque você tem medo de tomar uma atitude. Porque você tem ganhos secundários. Pensando nisso, a nossa live de hoje é sobre esse assunto. Quais as portas você precisa fechar? E como você pode sair dessa questão da triangulação de Karpman. Então, da triangulação das relações de Karpman. Então, triangulação, nós temos um triângulo. E nesse triângulo, nós temos aqui em cima o salvador. Nós temos de um lado a vítima. E nós temos do lado o perpetrador, ou seja, o agressor. E você, conforme a sua necessidade, você age como salvador, como vítima, como perpetrador. Então, para saber quais desses você está entrando, você tem os comportamentos aos quais permitem ganchos, você tem comportamentos aos quais você se coloca vulnerável na mão do outro. Você precisa treinar os seus comportamentos. E para você treinar os seus comportamentos, você precisa fazer essa mudança de como ver, como lidar com as situações. Pessoal, qual que é a nossa ideia? Por que eu preciso fechar algumas portas? Muitas vezes eu estou vivendo situações as quais não estão mais cômodas para mim. Eu estou reclamando da minha condição financeira. A minha condição dentro de casa não está sendo mais agradável. Eu estou trabalhando num lugar onde eu não estou me sentindo bem. Eu estou trabalhando num lugar onde eu me sinto apertada, não tenho a energia que eu gostaria e eu quero ir para um outro espaço. Mas com medo de fazer um investimento, com medo de não dar conta, eu fico paralisada. E sendo que você, às vezes, é uma questão de estratégia que você precisa observar. Se você já está no mercado, se você já está estabilizado e as pessoas conhecem o seu trabalho e você pode ter um ambiente melhor, o que te impede? Entende? E às vezes você fica com aquela falação mental, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Aqui tá bom, mas assim, poderia estar melhor, tá apertado, entende? Então, quais as transformações que você precisa fazer? Então, para que você pare com aquela falação mental. Hoje mesmo, antes de vir para cá, meu esposo está com um problema lá na regularização de uma área dele, nós somos agricultores, e nesse movimento ele estava muito bravo. Se fosse em outros tempos, eu iria ficar indignada achando que ele estava bravo comigo, ele estava bravo com a situação, né? E ele começou a falar, e ele olha para você e o olho dele treme, não sei como que ele consegue fazer. O olho dele treme. Em outros tempos, eu falei, não, que culpa que eu tenho? Eu já ia apelar para a questão pessoal. E simplesmente, na hora que ele estava me intimidando, mas ele não estava me intimidando, ele estava bravo com a situação. Eu olhei para ele, tá, e como você acha que eu posso te ajudar? E eu gostaria que você fosse lá em Cuiabá e falasse que fulano deu um trânsito para você. Ok, vou fazer isso.
Mas assim, sem achar que o problema era comigo, porque ele não estava me intimidando, ele estava querendo resolver a situação. E a maneira que às vezes a pessoa demonstra como ela quer resolver é de uma maneira muito incisiva. Então, se eu não estou confiante e tranquilo das minhas ações, eu já entro na questão pessoal. Entende? Então, a questão da triangulação que nós vamos estar trabalhando, a questão das nossas relações, muitas das nossas relações as quais a gente vive, tanto a relação no trabalho quanto a relação profissional no trabalho, a questão dos relacionamentos com os nossos filhos, nós estamos fazendo relações as quais você cria uma codependência nas pessoas, onde são relacionamentos extremamente tóxicos. O que seriam relacionamentos tóxicos? Você está o tempo todo manipulando as pessoas, você está o tempo todo fazendo joguinho com as pessoas, você nem sempre faz um movimento reto. Por exemplo, voltando para a questão da triangulação, nós temos o Salvador. Qual que seria a questão do Salvador? São pessoas que normalmente na sua infância passaram por vários conflitos, que viram seus pais tendo conflitos e muitas vezes os pais iam pedir auxílio para aquela criança. E aquela criança entendeu que ela sabia muito mais. Às vezes aquela criança, ela acha tão competente que ela se acha acima do que os pais, maior do que os pais. E essa criança, ela é treinada para ter respostas para tudo. Essa criança, ela é treinada para auxiliar as pessoas. Ela está o tempo todo apenas olhando para a solução. Essa é a questão do Salvador. Nós temos a questão da vítima. A vítima é uma pessoa que ela está o tempo todo, ela não quer resolver o problema. Ela quer juntar aliados para falar mal de quem está prejudicando ela. Entende? Ela não quer parar com o movimento. Ela quer juntar aliados para falar mal daquela pessoa, ela quer juntar aliados para reclamar daquela situação, sabe? Amiga, meu casamento tá horrível, as coisas tá muito difícil, vamos sentar nós duas, beber e chorar. Tá, e o que você vai fazer? O que você vai fazer? E aí, se você chega para essa pessoa que está no papel de vítima e fala para ela o que você vai fazer para mudar essa situação, ela vai ficar com raiva de você, porque na verdade ela quer permanecer ali naquela esteira de hamster. Ó vida, ó dia, ó céus, ó vida, ó dia, ó céus, ó vida, ó dia, ó céus. Então, não é para a gente ficar com raiva dessas pessoas. É para a gente entender que cada um tem um tempo, cada um tem um momento. Cada um tem a sua maneira de acordar ou permanecer ali, né? E a terceira situação é o agressor, que é o perpetrador. Normalmente, o agressor, o perpetrador, é uma pessoa que foi a vítima no passado. Sabe aquela situação? Aí entra no que você fala da questão de karma, né? Então, a pessoa, no passado, ela foi abusada. No passado, ela foi ridicularizada. No passado, ela sofreu retaliações emocionais, às quais ela se coloca numa situação de inferioridade. Então, hoje, antes que aconteça algo, ela já está na defensiva. Antes que o pior aconteça, ela já está se preparando. Todo mundo fala mal dela. Ela está sempre com boas intenções, mas ela sabe que as pessoas não gostam muito dela. Ela percebe que ela precisa estar o tempo todo armada porque vão aprontar com ela. E se ela confiar, ela vai ser enganada. Essas pessoas, normalmente, elas estão numa briga interna tão grande e elas fazem uma muralha. E essa muralha, elas impedem que as outras pessoas se aproximem, porque elas estão na dor. Eu falo dos perpetradores, são aquelas pessoas que elas estão, sabe, com prazo de validade vencido. Sabe quando tá aquela pessoa que ela tá tão amarga e você não entende porque ela é tão amarga sendo que a vida é tão leve? Você não sabe quais são as dores as quais ela alimenta. E aquela pessoa, ela também não quer resolver o problema, ela quer entrar naquela situação que ela precisa se defender. Ela precisa se defender. Então, a todo e qualquer momento, na hora que as pessoas vão falar com ela, ela já tá ali, ó.
na defensiva. E é como se ninguém conseguisse ficar perto dessa pessoa. E o salvador, ele entra numa situação que é o problema dele, que não é bom ser o salvador. O salvador, ele fica o tempo todo querendo ajudar quem não quer ser ajudado. Ele muitas vezes, eu tinha muito esse padrão do salvador. Era o tempo todo preocupado com os outros, era o tempo todo querendo fazer pelo outro. Hoje, graças ao bom Deus, estou muito bem como terapeuta, a agenda é bem apertada, estou nesse processo de mentoria, nesse movimento de auxiliar as pessoas. Então, eu toda vez que eu vou me preocupar, vou conversar com uma pessoa que não quer ser ajudada, eu lembro das ordens da ajuda. Eu lembro que a pessoa precisa pedir. Eu lembro o valor da minha sessão. Eu lembro o quanto que eu estudei para chegar onde eu estou. Eu lembro o quanto que foi conquistado esses valores hoje. E eu falo, não, eu não vou gastar meu tempo com você. Entende? Então, quando você achar que está na hora e você precisa do meu suporte ou precisa de um encaminhamento que eu posso te passar, eu vou te trazer. Mas eu não vou ficar mais dando murro em ponta de faca. Porque o que acontece? Tem pessoas que gostam o tempo todo de entrar nessa questão das triangulações. E normalmente quando eu entro nas triangulações, eu não resolvo a situação. Ou eu fico me posicionando como vítima, ou eu fico na situação que eu estou na defensiva, ou eu fico tentando fazer para todo mundo e ninguém quer saber de nada. Então, ao invés de eu focar nas pessoas que querem realmente identificar em qual papel eu estou. Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Nós vamos trabalhar com as triangulações. Então, nós vamos explicar, parte por parte, quais as etapas que você está vivendo. Quais os momentos aos quais você está vivendo. E quais as ações de cada item. Entende? De cada papel. Por que você precisa entender? Porque depende da pessoa com quem você está vivendo, você está vivendo o papel de salvadora. Dependendo do relacionamento, você está vivendo o papel do perpetrador. Vou te dar um exemplo. Você é uma profissional e aí você é cobrada. Então, na hora que você é cobrada pelo resultado, é como se você pegasse e já entrasse na defensiva. Você já responde com raiva, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e vocês não estão reconhecendo o meu valor. Entende? Então, é como se eu me colocasse no papel da vítima, né? Porque a vítima, ela tá sempre, vocês não reconhecem o meu valor, tudo que eu faço, vocês não percebem, vocês precisam estar me ajudando, vocês precisam estar me dando esse suporte, porque eu estou aqui fazendo sozinha. Entende? Quando você é cobrado pelo seu serviço e você fala, olha, eu não fiz o meu serviço porque eu estava envolvida com a outra situação, com outra pessoa, também você está se colocando como uma vítima. Porque você não fez, não foi porque você não quis, você não fez porque você estava fazendo pelo outro. Você transfere a responsabilidade para o outro. Você é cobrado pelo seu serviço, e aí nesse movimento que você é cobrado pelo seu serviço, você vai e coloca a seguinte situação, o perpetrador, né? Isso é uma conspiração. Estão falando mal de mim porque eu acho que lembram da outra vez que eu fiz esse serviço e eu não tive o mesmo resultado. Mas isso provavelmente deve ser aquelas duas pessoas que não são bem resolvidas que estão querendo me derrubar, porque elas querem o meu cargo. Elas estão querendo o meu cargo. E isso tem alguma coisa errada que eu vou observar o que está acontecendo. Porque eu tô de saco cheio de situações como essa. O Salvador, especialmente difícil é cobrar ele porque ele já fez todas as coisas antes. Ele já fez porque ele gosta de estar, essa questão de estar servindo. Só que o que acontece? Ele fez a parte dele, ele fez a parte do outro, ele está sobrecarregado, está extremamente estressado e não consegue nem respirar. Então ele está vivendo a vida do outro. Porque ele fez o dele, ele fez do outro e ele está naquela bola gigante ali no desespero. Né? Às vezes ele até pode ter deixado o que era dele de lado, mas ele fez do fulano, ele fez do Beltrano, ele fez do Cicrano, e o dele nem sempre, né?
Vamos lá. Eu posso estar sendo tóxica sem perceber? Pode. Você pode estar sendo tóxica sem você perceber. Uma das maneiras que você pode perceber se você está sendo tóxica ou não é você observar como as pessoas reagem com você. Você observar como as pessoas falam de você. Não é uma pessoa, são várias as pessoas, entende? Então, se você chega num lugar, é você que se exclui ou as pessoas que não te inserem? Tem pessoas que chegam no lugar, elas não cumprimentam as outras, elas querem que as pessoas cheguem até elas, só que tá com a cara feia, tá mexendo no celular, tá no outro mundo. Você é quem não interage ou as pessoas que não te convidam? Segunda questão, você está o tempo todo falando dos outros, vivendo a vida dos outros, ou você fala do seu? Então, o que as pessoas reclamam de você? O que as pessoas elogiam ao seu respeito? Mas aí você não vai pegar uma situação, você vai pegar várias. Eu estou para desenvolver um trabalho, uma das formações que eu tenho é a questão da formação de coach. E nessa questão do coach, nós temos o perfil comportamental. No perfil comportamental, as pessoas que procuram, eu vou estar fazendo um trabalho mais específico para adolescentes, para as pessoas que estão na fase quase adultos. Então, são aquelas pessoas que estão se preparando para o vestibular, são aquelas pessoas que já estão sendo convidados para a responsabilidade da vida adulta, e eles estão nessa questão, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então, nessa questão do perfil, ele trabalha muito a questão como eu me vejo, o quanto que eu me acho enquanto executora, dominadora, comunicativa, analítica, e o quanto que eu acho que as pessoas me reconhecem as minhas habilidades, porque muitas vezes você acha que você é uma excelente executora e as pessoas te veem como uma pessoa extremamente analítica, entende? Então, quando você faz um perfil como esse, que você responde as perguntas, você observa aí você tem uma noção do que as pessoas falam a seu respeito, mas você pode também fazer as perguntas para as pessoas, como que as pessoas te veem, quais as habilidades que elas reconhecem em você, qual é a característica que ela reconhece em você. Dentro dessa mentoria, nós vamos estar trabalhando em grupo as forças de caráter. As forças de caráter é uma ferramenta da psicologia positiva, onde ela apresenta 24 forças. Dessas 24 forças, você tem 5, as quais são o seu carro-chefe, são as suas principais características, força de caráter. E tem as 5 que você não é tão forte. Então, você tem as 24. Só que o que acontece? Por exemplo, a minha força de caráter, uma das mais fortes é a questão da integridade. Então, a minha força de caráter, primeira, é a questão de integridade, depois vem espiritualidade, que é a conexão com o divino. Então, muitas vezes, para eu estar fazendo um trabalho como esse, eu preciso estar vivendo. Precisa ser uma verdade. Eu não posso falar assim, algumas pessoas fazem isso. Não, eu preciso estar vivendo essa situação. Eu preciso estar comprometida com essa situação. Então, eu preciso estar vivendo essa questão da integridade. Por exemplo, perdão, capacidade de perdoar é uma das minhas mais baixas. Por quê? Porque ali, na maneira do teste avaliar, fala, eu perdoo as pessoas, só que eu não quero conviver com elas. Fala que é você perdoar as pessoas e você conseguir conviver com elas. Eu não convivo, Isadora. Eu não convivo. E por que eu não convivo? Porque eu sou íntegra, eu sou transparente, eu tô com você. E se você duvida da minha integridade, você não é digno de estar entre a minha mesa. Você não é digno de estar na minha mesa. Entende? Então a pessoa termina sendo 880. Mas eu não consigo ser diferente. Porque se eu for falar com você e eu não posso confiar em você, por que eu vou perder meu tempo com você? Entende? Por que eu vou perder meu tempo com você?
Então, quando a pessoa faz algo para mim, eu lembro na boca do estômago, eu sinto às vezes aquilo lá na hora. Mas hoje eu lembro e falo assim, não, mas não faz mais sentido. Não tem porquê essa situação. Então, a proposta dessa mentoria é fazer esse olhar para dentro. A proposta dessa mentoria é trazer ferramentas para você se conhecer, é trazer ferramentas para que você possa identificar aonde você está e quais são as suas forças de caráter, as quais você não negocia, entende? Porque quando você entende as quais você não negocia, você para de ficar preocupado com o que os outros estão falando, entende? Mas isso não é importante para mim. Agora eu me entendo porque eu faço tal situação. Eu me culpo quando eu não consigo atender às expectativas do cliente. Então, Rosane, eu sei da sua vida, né? Você trabalha como terapeuta. Então, como terapeuta, a expectativa do cliente nem sempre é você. Eu vou trazer uma situação. Eu atendi uma senhora lá em Lucas, que ela estava com câncer. E foram 2 anos eu atendendo essa mulher. Semanalmente ela ia lá. E assim, ela melhorava, de repente caía, melhorava, caía. E de repente, véspera dela morrendo, um dia antes ela pediu que eu fosse na casa dela. E ela chegou lá e falou assim, Luiz, faz aquele atendimento, me alivia essa dor. E eu fiz atendimento nela, aliviei a dor. E de um dia para o outro ela descansou. Gente, ela morreu. Eu me senti a pior pessoa do mundo, porque assim, a gente trabalha com terapia, a gente trabalha com técnicas que auxiliam as pessoas, mas nós não somos Deus. E aí, eu tava me sentindo mal pra caramba. O marido dela entrou em contato comigo, me avisou e falou, eu quero que você esteja comigo no velório. Meu Deus do céu. E ele fez um depoimento para mim que eu nunca tive coragem de apresentar esse depoimento, porque você vai encher minha agenda, eu não sei onde que eu vou enfiar as pessoas. E ele falou assim, Luiz, os últimos 2 anos da Valéria, ela permaneceu aqui porque você cuidou dela. E esses 2 últimos anos, ela conseguiu fazer as pazes com as pessoas, ela melhorou comigo, ela melhorou com o nosso filho, ela conseguiu deixar um monte de coisa, porque ela estava tão revoltada com a doença, ela estava cheia de vida, e quando ela se viu partindo, ela começou a entrar nessa situação de perpetradora, entende? Então, durante aqueles 2 anos, eu fiz o melhor que eu pude para ela, e na hora que eu tive a resposta do marido dela, sabe assim, a sensação, então, eu fiz além do que era o esperado, só que quem sou eu para fazer realmente o que a pessoa precisa, entende? Então, que às vezes você acha que a pessoa precisa de uma coisa, mas quem sabe que ela precisa é Deus. Então, graças à síndrome do túnel do carpo, que eu entrei dentro de Pranic Healing. Graças aos meus processos internos, eu precisei buscar autoconhecimento. Graças à minha necessidade de evoluir, as dores que eu tinha na alma, que eu estou onde eu estou. Graças a esses movimentos internos, hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão dentro de casa. Como hoje, se fosse há 4 anos atrás, ia ter dado discussão feia. Porque ele estava bravo com uma situação e eu ia achar que ele estava bravo, era comigo. Porque eu não tinha nada a ver com o negócio. Eu, ao invés de ajudar ele a resolver a situação, eu estaria me colocando na situação de responsável, entende? Então, a grande pergunta é, às vezes acontecem coisas ruins que a gente não quer, mas tem outras boas que estão acontecendo. Então, uma janela é fechada e outras portas são abertas. Então, esse é o sentido dessa aula de hoje. Esse é o sentido da aula de hoje, porque enquanto você fica enrolada com situações que não são verdadeiras, que não são divinas, então como saber que não são verdadeiros? Faz sentido? É realmente uma verdade? Ou é coisa da minha cabeça? Ou é fruto da minha imaginação?
Entende? Que aí, às vezes você tem que parar e olhar para o problema por dentro, e olhar para o problema para dentro e ver realmente o tamanho que ele é. Porque às vezes você está com medo de uma situação que não aconteceu. Às vezes você está trazendo trauma, você está trazendo memória dos seus ancestrais. Às vezes você está olhando com óculos da sua mãe. Você não é sua mãe. Você é grato pela vida, mas o que ela passou, as experiências que ela passou são dela. É a vida dela. Então, se ela não teve um bom relacionamento conjugal, muitas vezes, aí entra na questão da lealdade. Eu não me sinto digna de ter um bom relacionamento. Eu começo a arrumar confusão com meu esposo, eu começo a perceber coisas que não existem, justamente para que eu possa ser leal à minha mãe, porque minha mãe não foi feliz no casamento. Na situação de relacionamento, né, com a mãe. Às vezes as nossas relações estão ali começadas com os nossos pais. Então você chega em casa, sua mãe está falando mal do seu pai, porque o seu pai fez isso, porque o seu pai fez aquilo, porque o seu pai fez tá. E você olha para ela, mãe, eu sinto muito. E você não vai concordar comigo? Mas por que eu vou concordar com você? A situação é sua, como pai eu não posso intervir numa situação dessa, mãe. E você? Porque a gente gosta de, um reclama, você gosta de reclamar mais ainda, né? E como que tá o seu relacionamento com seu marido? Não, tá tudo bem. Eu tô bem com meu esposo. Não pode. Não pode. Como eu estou mal e você está bem. Entende? Então, são situações às quais você permite que as pessoas peguem no seu ponto fraco. Então, como que, às vezes você não precisa falar que você está ótimo, porque às vezes o outro fica com raiva, né? Eu disse, olha, eu sinto muito, mas eu, graças a Deus, não tenho esses problemas aos quais você tem. Eu tenho outros, mas eu tenho meus problemas. Que aí a gente entra na situação que não tem problema, como se você estivesse num patamar acima das pessoas. Você tem problemas. E esse é um desafio da Luísa. Eu tenho vários problemas, só que o que acontece? O meu foco não é no problema, é na solução. Como eu posso resolver isso? E eu peço para o universo, Deus Pai Todo-Poderoso, me ajuda como resolver uma situação. Me mande sinais, que eu entenda os sinais. Semana passada, 4 pessoas sonharam comigo, eu tenho até medo disso. E ainda eles me ligam, me mandam mensagem, o que sonharam e me explicam o que sonhar. Então, assim, em 2 dos sonhos que foi algo em comum, eu estava em outra cidade, fazendo curso, dando palestra, fazendo essa questão de treinamento. Falei assim, que bacana, falei assim, que seja essa a nossa nova mensagem. Entende? Mas, assim, o que o universo está falando? Né? Pessoa sair da triangulação, eu preciso abrir mão dos ganhos secundários. Entende? Profissional, meu trabalho é horrível, eu não gosto do meu ambiente de trabalho. E você está estudando para uma outra situação? Você está se capacitando para sair daquela condição? Não. Então, mas eu não saio de lá porque o salário é ótimo. O salário é ótimo. E aí, como o salário é ótimo, eu vou dar conta de aguentar aqueles chatos. Entende? Você é a média das 5 pessoas às quais você convive. Se você é a média das 5 pessoas às quais você convive, você precisa selecionar melhor as pessoas que você está convivendo. Então, preste atenção no que você está assistindo, preste atenção no que você está acompanhando, preste atenção nas pessoas que você está tendo o seu contato. Então, se você está acompanhando esse material, se você está acompanhando, está seguindo aqui, você está se alimentando de uma fonte mais saudável, entende? Preste atenção. Então, voltando aqui, o como sair das posições da triangulação. As posições das triangulações, elas são na seguinte situação. Então, você está reclamando, você precisa ver quais são os ganhos secundários que você precisa abrir mão. Então, veja o que faz sentido para você. Sinta o que é importante para você. Muitas vezes você está reclamando de uma pessoa, você está reclamando de um problema. Mas como eu faço para sair disso? Qual é a solução? Então, por exemplo, eu estou com crise de ansiedade. Se eu estou com crise de ansiedade, eu posso fazer isso um grande problema e deixar a família toda
cuidando de mim porque eu estou tendo crise de ansiedade, com tentativa de depressão, com tentativa de entrar em pânico, ou eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu vou fazer meditação, eu vou procurar soluções, eu vou aprender a respirar, eu vou aprender a escutar o meu eu interior, não sei o que esse povo fala de eu interior, entende? Porque às vezes eu estar doente, eu estar acamada, faz com que todo mundo olhe para mim, coitadinha da Luíse. Coitadinha é uma obra, coitada é filho de rato que nasce pelado. Entende? E a palavra coitado, olha no dicionário, é desgraçado, desprovido de sorte. Entende? É uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Você é vulnerável? Você é um bosta? Não! Então a querida mãezinha que fala, coitado do meu filho, ela tá falando, seu incompetente energúmeno, você não sabe fazer, deixa que a mãezinha faz. E aí a criança cresce e fala, não presta pra nada, não serve pra nada. Entende? Então, é o tempo todo, é uma questão de triangulação. Você tá falando que a pessoa é incompetente, você tá falando que a pessoa não tem capacidade, você tá falando que a pessoa é um bosta. E ela depende de você, ela não vai fazer nada porque se você não estiver junto, porque eu sou importante. Vocês estão entendendo? O que nós, enquanto mães, fazemos, enquanto esposa. Ah, esse aqui é bem bacana, o marido, né? Pergunta, ele tá numa festa, pergunta pra ele, você gosta de pintado? Não sei. Bem, eu já comi pintado? Já, amor. E eu gostei? Sim, amor, você gostou. E você falou que era uma carne muito nobre. Aí, ela falou que eu gosto de pintado. Aí, do outro lado, ela na outra rodinha, você viu? O que seria de mim? O que seria desse homem sem a minha presença? Ainda bem que eu existo aqui. A vaca caça sapo. A caça sapo. Então, claro, olha só, a pergunta dela. Gente, vocês estão gostando? Se eu sair do triângulo, vai neutralizar o triângulo também? Ou eles vão ficar se batendo lá? Meu bem, quando dois não quer, quando uma briga, duas pessoas. Quando um não quer, o outro não briga. Quando um não quer, o outro não briga. Então, a triangulação não obrigatoriamente são três pessoas. São três papéis. Você pode estar realizando cada momento um papel. Mas existem pessoas às quais elas te convidam para a triangulação. Elas te convidam para a confusão. Então, aconteceu essa semana na escola dos meus meninos. Então, aconteceu uma questão da triangulação. Uma mãe veio e fez uma queixa a respeito do meu menino. E eu peguei e falei assim, aonde que ele está errando, que eu quero entender. Porque eu vou cortar o mal pela raiz, porque eu não aceito esse tipo de situação, de praticar bullying, diminuir o outro. E aí eu fui na escola e fui entender o que estava acontecendo, porque era um posicionamento da mãe. Eu fui na escola entender. E cheguei lá na escola, eu descobri outra situação. E eu conversei com o menino, foi outra situação. Então, assim, o que a gente vai fazer? O outro tá achando que tá sendo atacado, só que, na verdade, ele está atacando. Ele tá no papel do perpetrador. Só que eu, enquanto a mãe da suposta vítima, eu não vou aceitar isso. Porque eu não posso simplesmente falar para o meu filho, falar assim, olha, como o outro não dá conta das emoções dele, você não vai responder. Eu não posso mandar ele calar a boca. Eu não posso falar para ele, ignore o seu colega. Vocês estão entendendo quanto que é sério? Até a mãe, se dele estiver assistindo, não estou falando mal. Mas é algo que vai acontecer, entende? Porque se a pessoa, o coleguinha, ele bate, depois ele acha ruim quando alguém responde. Se você não está pronto para ouvir a resposta, não faça a pergunta. Mas não transfira para o outro as suas dificuldades. Não transfira para o outro o que você não está dando conta de resolver. Porque, para deixar mais claro, o menino às vezes aconteceu dele não levar o material e ele fica bravo com o outro que levou o material.
Cara, se o outro levou e se você não levou, ele vai tomar satisfação. Por que você trouxe o material? Porque tá na agenda que hoje tem aula de tal situação. E ao invés de ele falar assim, eu não trouxe, e ele ficou bravo porque o outro respondeu porque trouxe. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa está com um problema, mas assim, se eu ensino meu filho, não fale mais com ele, vira a cara para ele, eu vou estar ensinando a ele a diminuir as pessoas. Eu vou estar falando para ele que ele precisa omitir a opinião dele e ele não está... Porque assim, uma coisa que a gente trabalha entre a boa vontade e a questão de ferir a outra pessoa, a boa vontade e o amor não deve prevalecer sobre o ferimento na outra pessoa. E quantas dores emocionais a gente causa quando a gente se afasta da pessoa, quando a gente exclui a pessoa. Entende? Se tem na dúvida entre a bondade amorosa e não ferir, fique com a bondade amorosa. Só que eu também estou falando que eu estou com uma criança em fase de desenvolvimento. Eu não posso mandar ele calar a boca. Eu preciso mostrar para ele, se ele tem um posicionamento dele, então eu só falo assim, ó, professora, eu só acho isso, pronto. Porque hoje em dia as pessoas não estão sendo educadas a se posicionarem, elas querem o tempo todo saber a opinião do outro. Ah, sai fora, você tem que ter a sua opinião. Eu fico porque eu quero, eu fico porque é bom. E não porque o outro me manda, porque aí você vai ficar vivendo uma vida de merda, entende? Então, eu enquanto mãe, eu passo por situações como essa e o grande desafio que eu faço, eu enquanto mãe e treinadora, eu falo assim, meu amor, como você reagiria numa situação dessa? Se a mamãe estivesse junto, como que a mamãe faria numa situação dessa? E mostrar para aquela criança, assim, que eu estou junto com você. Isso eu falo o tempo todo para eles. Eu estou com você. Eu te apoio. Eu não posso fazer por você. Em qualquer situação, você pode contar comigo. Se você fizer coisa errada, você vai pagar o preço. Mas eu nunca vou te abandonar. Entende? Muda totalmente. E eu era bagunceiro quando era criança e essa era a palavra de comando, principalmente que eu ouvia da parte do meu pai. Ele dava a mão e falava, não faz de novo. Tá. Compreendido, eu posso sair desse triângulo sem magoar ninguém e nem magoar. Ai, difícil. Oh, você já viu um parto sem dor? Já viu? Não tem como. Não tem como. Então, às vezes você precisa ser firme na situação. Que nem eu sou firme. Mexeram com meus meninos? Eu vou lá e me posiciono. E o outro não vai gostar. Porque está acostumado a intimidar e o outro recuar. Intimidar o outro recuar. Aqui não. E aí você rebenta uma vez só, entende? Rebenta uma vez só, acaba com o negócio. Então, para quebrar o triângulo, você precisa realmente abrir mão de algumas relações. Você precisa abrir mão de alguns lugares. Se não está te fazendo bem, adiós. Se não está te fazendo bem, manda embora. Por que eu vou ficar com aquela gastura? Por que eu vou ficar com aquele mal-estar no meu estômago? Por que eu vou ficar sentindo mal? Não, resolve. E se a pessoa ainda continuar insistindo, bloqueia. Você falou. Quem fala bloqueia. Para de seguir. Se você não acha que o que você está fazendo é bom, para de seguir as concorrentes. Para. Terminou com o namorado, não quis mais o cara tá vivendo com outra, para de perseguir a outra. Olha para você. Por que você não conseguiu manter o relacionamento? Por que você não foi boa o suficiente pro cara? E não ficar brava porque ele tá vivendo uma outra relação com uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. E ainda quem terminou a relação foi você, entende? Se você não está preparado para ouvir a resposta, não faça pergunta. Tem situações que eu falo assim,
Eu não sei o quanto que eu quero perguntar. Eu não sei o quanto que eu quero saber. Eu não pergunto. Seja honesta com você. Então, nesse movimento de olhar para dentro, nesse movimento de você entrar, e às vezes as pessoas acham que as pessoas são, que o outro é explosivo. Não é que é explosivo. Ele resolve o problema na raiz. Entende? Não é que seja temperamental. Mas são situações que você precisa se posicionar. Eu não gosto dessa maneira. E tudo na nossa relação, às vezes você precisa deixar claro para a pessoa aonde que você está se machucando, aonde que ela está te machucando, aonde que está doendo. Então, a questão da triangulação, então se você não corta isso, se você não rompe essa situação, você vai vivendo isso. E eu não sou a favor disso. Então, você quer ver onde eu fico irritado quando eu percebo que as pessoas falam uma coisa. Então, se você entra numa situação, falam para você de uma situação, falam de outra, você tem que lembrar. Existem vários pontos. Eu vou fazer um exercício na aula, justamente para que você possa entender os outros pontos de vista. Além de ver quais as relações que você está vivendo de maneira entrando no túnel, né? De maneira inconsciente. E aí trazer recursos para que vocês possam romper esses padrões. Romper essas situações. Por exemplo, a gente trabalha muito dentro de Pranic Healing. Quando uma pessoa está falando mal de você e você não tem como você se defender às vezes da pessoa, se você cruza, o seu corpo já está dizendo que você não está ouvindo a pessoa, que você já está na defesa. Mas quando você coloca os seus braços para trás, sabe, pedra, papel? A gente brinca, pedra, papel, tesoura, tudo, só esse movimento. E você coloca aqui, ó, pedra, papel, e a pessoa tá falando e você simplesmente abaixa os ombros, e a pessoa fala, e fala, a pessoa diz, você olha para cima. Eu imagino como é estar nessa situação. Aí você quer quebrar a pessoa e você fala assim, e o que você pode fazer para mudar essa situação? Aí ela, você arrebenta o nego, você arrebenta a pessoa, porque ela está acostumado a ter os aliados para ficar reclamando. Quem reclama quer aliados para permanecer na dor. Quem reclama quer aliados para que ela fique... Aí eu bebo, sento e choro, né? Aí eu uso aquelas músicas lindas para justificar por que você está bebendo, por que você está usando entorpecente, por que você está triste. Para viver nessa questão dessas triangulações, o que você pode fazer para você romper esse padrão? Então, um primeiro movimento é você entender se você está nesses papéis, entende? E quais os papéis que você está vivendo? Se é o papel do salvador, se é o papel da vítima, se é o papel do perpetrador, né? Então, a gente que trabalha com traumas, e às vezes a questão da pessoa que sofre um abuso, uma das maneiras que a gente tem de ressignificar isso é olhar para aquele agressor como uma pessoa que também já passou por isso. Então, e o grande desafio nosso é não repetir a mesma agressão. Então, pessoas, para vocês terem uma compreensão dessa questão do perpetrador. Na minha infância, eu fui agredida pelos meus pais. Hoje, a maneira como eu educo os meus filhos é através da agressão. E aí vem a constituição da criança e do adolescente que fala que não pode agredir uma criança, ok? Mas como eu vou fazer diferente sendo que eu não sei fazer diferente? Entende? Então, o grande desafio é você olhar para você e você falar assim, tá, eu não passei por isso. Eu passei por essa situação, mas eu não quero fazer dessa maneira com os meus filhos. Então, como eu posso desenvolver atividades, como eu posso ter recursos para que eu faça diferente com os meus filhos o que eu não gostei que foi feito com que os meus pais fizeram comigo. Por exemplo, eu tive uma infância muito castradora,
onde eu não podia me expressar, onde eu não podia ter um posicionamento. Hoje eu deixo meus filhos fazer o que quiserem, entende? Às vezes eu tô com tanta raiva do que eu recebi na minha infância, que agora ou eu faço igual ou eu faço totalmente diferente. Só que a grande proposta é você olhar para dentro de você, fazer umas formações de autoconhecimento, entender, buscar recursos para que você possa cuidar dos seus filhos de uma maneira que seja mais saudável, para que vocês possam mostrar para os seus filhos uma nova direção. Que se vocês foram totalmente castrados, que vocês não sejam agora também castradores, mas também que vocês não estimulem a libertinagem. Foi o grande caos que aconteceu, porque na década de 70, a maioria da educação era extremamente de repressão. Aí quando chegou no final da década de 70 para 80, começou aquela liberação. Os filhos podiam fazer o que queriam. No entanto, que na década de 70, nós temos o movimento da nova geração, que eles falavam justamente isso, paz e amor. Então eram pessoas contra o sistema, contra a ditadura, só que assim, eles estavam simplesmente no paz e amor, utilizando entorpecentes muitas vezes e não estavam trabalhando, estavam consumindo o dinheiro que os pais produziam. Entende? Então eu estou mostrando a dualidade. Claro e escuro, dia e noite. Então não é a questão da dualidade, é você entrar num ponto de equilíbrio e ver o que é melhor para você estar seguindo. Então essa questão do triângulo de Karpman, triângulo das relações, de que Karpman fala, é justamente perceber quais os papéis você está fazendo e quais os papéis que você pode abrir mão. Porque às vezes você está recebendo migalhas. Então é o que a gente fala, quantas pessoas que vivem em palácios e se comportam como mendigos? Quantas pessoas vivem num palácio e estão o tempo todo reclamando? Nada tá bom. Nada tá bom para essa pessoa. É como se ela só olhasse para os problemas. A gente aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Eu tô aqui no meio dos agricultores. Gente, tá chovendo. E aí nós estamos em plena colheita. Tá tendo acidente em cima de acidente nas lavouras, porque as pessoas, na hora que sai o sol, graças a Deus saiu o sol agora, sai todo mundo colhendo, naquele desespero, naquele medo, porque vai faltar. Realmente, nós estamos perdendo muito. Tá tendo muita soja estragada na lavoura. Aí a pessoa começa a reclamar e eu pergunto, quanto que tá o preço da soja? Na nossa região tá um preço altíssimo. Simplesmente está 8 vezes mais do que há 4 anos atrás. Então, nós estamos colhendo mal, mas o mundo inteiro está colhendo mal. Por isso que o preço está mais alto. Então, vai adiantar eu entrar no desespero? Então, você vai entrar na falência porque você está colhendo mal? Não! Para! Acorda! Venha! Então você fica bravo porque o clima tá ruim, porque tá chovendo. Você vai entrar no desespero. Tivemos acidentes terríveis esse final de semana. Porque na hora que sai o sol, as pessoas começam a colher, então, e aí colhe a soja, que ela não tá bem seca, ela embucha na máquina. E quando ela embucha na máquina, às vezes ela tem algum problema que você, para desentupir, você pode sofrer acidente. E são acidentes gravíssimos, que eu não vou falar agora. Você está entendendo? Então, olhe para o contexto. Não é uma situação isolada, não é uma coisa assim. Na constelação, dá para resolver isso. Então, da triangulação, exercícios sistêmicos resolvem essa situação. Tomar consciência do que você está fazendo resolve essa situação. A constelação resolve a questão do triângulo de Karpman também, mas não é o único recurso. Eu trabalho com constelação, mas eu vejo a constelação como um recurso, não a única solução. Então, algumas pessoas querem uma constelação. Eu vendo, mas o que eu prefiro é que a pessoa esteja num tratamento.
Porque o que acontece? É uma mudança de comportamento, é uma mudança de mindset, é uma mudança de ação, é uma mudança de postura que eu preciso ter. Então, às vezes acontece, a pessoa identifica que lá o ancestral, então a pessoa hoje ela se comporta como uma vítima. Hoje ela tem essa mania de perseguição e hoje ela olha para as pessoas só para as vítimas. Ela não se permite ter um bom relacionamento porque ela acha que ela vai ser perseguida. Aí a gente abre a constelação. Quando você abre a constelação, principalmente em grupo que eu adoro, porque as pessoas sentem tudo, é o máximo. E aí nesse movimento foi identificado que um ancestral dela, provavelmente a quinta geração para trás, foi um homem muito mau que matou várias pessoas. E ela olhava para as vítimas que o antepassado dela fez. Então, nós identificamos a origem. Aí, quando você identifica a origem, só que ela não tem uma tarefa, ela não tem uma mudança de comportamento, ela continua se portando como uma vítima, de que adiantou olhar lá para trás? Niente. Nada. Não resolveu nada porque ela ainda está olhando só para as vítimas. Ela está o tempo todo se colocando como coitadinha. Ela está o tempo todo querendo salvar as pessoas. Por favor. Então, é uma questão de mudança de comportamento, uma mudança de mindset, uma mudança de compreensão da situação. Então, se você está apenas olhando para quem está te agredindo, você está olhando apenas para o problema, olha para a solução. Entende? Muda. Eu, por exemplo, gente do céu, eu tô aqui por causa da lavoura, eu mudei para Diamantino. Mas, assim, é um processo. Eu estou vivendo um luto de ter deixado a cidade de Lucas. Mas o que eu posso fazer? Eu posso voltar para lá? Posso. Mas eu estou disposta a abrir mão da minha família? Não. E assim foi muito mágico. Quando eu me mudei para Diamantino, um mês depois entrou a pandemia. Um mês depois a cidade fechou. Um mês depois o mundo inteiro estava fechado. Lockdown no mundo. Então, lockdown no mundo e eu estava na mesma cidade onde estava meu marido, onde estavam meus filhos. Então, de que adianta? Você está ali trabalhando, você está ali vivendo um ritmo super acelerado, sendo que você está longe dos que realmente são sua responsabilidade, entende? Então, isso foi um aprendizado muito bom para que eu parasse de reclamar. Só que o que acontece? Não tem como, você faz comparações. Você faz comparações. É o desenvolvimento de uma cidade, é tudo. Então, comparar não significa que você está falando mal. Mas eu falo assim, gente, eu falo, Deus, o que eu tenho que aprender aqui? Entende? Então, o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente aqui? O que eu posso fazer? Então, tem situações que eu não tenho que fazer. Aí eu falo, graças a Deus que tem a santa internet, graças a Deus que tem esse mundo digital, graças a Deus que tem viagens para fora, graças a Deus, entende? Porque são situações que é uma cidade assim, é uma cidade antiga, é uma cidade que tem situações que assim a gente vê, podia estar super desenvolvida. O PIB é altíssimo, a arrecadação é altíssima, e aí você não vê saneamento, você não vê a questão, abastecimento de água precário, entende? As pessoas, gente, aqui a cidade tem mais de 32 mil habitantes com 4 escolas estaduais. Você sabe o que é isso? As pessoas não têm vontade de estudar. E você fica aborrecido com uma situação dessa. Porque é uma cidade com super potencial. E aí eu preciso sair da situação de Salvador e falei assim, quem quiser do meu serviço, quem precisar do meu serviço, eu estou aqui. Entende? Mas eu ficar chorando porque eu queria estar lá em outro lugar, eu não estou vivendo aqui. Então eu estou presa no passado. Então o que eu tenho que viver aqui hoje? O que eu preciso passar por aqui hoje? Então são alguns desafios aos quais eu preciso passar. E são situações nas quais você vai aprendendo. Por exemplo, a questão, ontem teve a oportunidade maravilhosa de ir lá em Arenápolis. Coisa mais linda. Então, encontrar pessoas que querem conversar o que você quer conversar. Encontrar pessoas na sua região, ou próximo de você, que estão dispostas a abrir mão dos ganhos secundários e vir para uma vida com outras oportunidades, entende?
E não ficar falando que você é um pobre coitado, que eu não sou. Às vezes a gente precisa botar fogo no parquinho. E romper padrões, e romper situações as quais você acha que você pode e deve romper. Se tá bom, foi porque eu escolhi. Se tá ruim, foi porque eu escolhi. Assuma. Mas, eu tô aqui porque eu fui obrigada. Não, eu vim pra cá porque eu quis. Então, se é minha escolha, eu preciso me comportar como adulto, mas não tem como eu aceitar tudo. Entende? Então, eu ficar falando que não tá bom, vamos procurar as pessoas que querem ouvir o que você quer falar. Entende? Então, esse é o movimento. Então, isso traz uma paz interior imensa. Entende? Então, assim, que meu marido perguntou, e você foi com quem ontem lá para Arenápolis? Eu fui com 2 pessoas que estão aqui no movimento, que estão entendendo esse papel, que estão fazendo as formações, que fizeram o curso de prana, que estão nesse movimento, entende? Então, não é tudo perdido. Então, quando você generaliza, você fala mal de uma cidade, é como se você falasse que nada prestasse. Mesma coisa você falar mal dos evangélicos, né? Você pega os evangélicos, você pega os católicos, você pega os assembleanos. Então, qualquer situação, quando você fala de um grupo, você fala é um clã. Você está indo contra todas aquelas situações. Tem muitas pessoas que falam mal da maçonaria, contra os padres, contra o clero, entende? Então, você identificar algumas pessoas fazem tais atitudes. Então, é a mesma coisa que a gente fala, né? No Brasil nada presta, no Brasil nada funciona. Então, você está excluindo toda uma nação. Você está excluindo toda uma energia, uma força, você está mexendo com toda uma estrutura. Para quê? Como eu falo, aqui tem algumas pessoas maravilhosas que eu estou conhecendo, que eu estou descobrindo que fazem total diferença. Graças a Deus, entende? Então, você aprender a separar a situação e sair desse papel de vítima. Porque se eu quisesse ficar no papel de vítima, eu seria bem insuportável que eu sou. Então, essa é a grande dinâmica. Então, eu trago um exemplo da minha vida para que a gente possa ver que, assim, é um desafio. É um desafio. E como eu posso sair da situação?